Vamos iniciar então com esse problema aqui, a preparação desta aula Saeb-SPAES. Vamos lá, na ilustração a seguir, a figura 2 foi obtida a partir da figura 1. Então ele quer saber o perímetro da figura 2 em relação da figura 1. Ora, veja que essa figura 1, olha, ela é formada, deixa eu mudar aqui a cor para ficar melhor. Essa figura 1, galera, ela é formada aqui, ó, por duas diagonais de quadrado mais dois lados de quadrado. Eu posso dizer que é duas diagonais mais dois lados de quadrado. Já essa figura 2 é formada por uma, duas, três, quatro diagonais, o perímetro dela, quatro diagonais, mais um, dois, três, quatro lados de quadrado aí, ó. De quadradinho aí da malha quadriculada, quatro lados de quadradinho. Se você olhar essa expressão da figura 2, veja que eu posso escrever essa expressão, galera, como o dobro da expressão lá acima, 2D mais 2L. Né? Veja que dá para escrever como o dobro, né? 2 vezes 2D vai dar esse 4D, 2 vezes 2L vai dar esse 4L. Então a gente conclui que esta figura 2, né, o perímetro dela é o dobro do perímetro dessa figura 1. Então a figura 2 em relação à figura 1, né, o que aconteceu é que foi duplicado aqui, marcávamos o item C. Então um problema muito interessante, certo? Vamos à próxima questão. No pátio de uma escola, a professora de matemática pediu que Júlio, que mede 1,60 de altura, né? Tá aqui a altura dele, ó, 1,60 de altura, se colocasse em pé próximo a uma escada vertical. Em seguida, a professora pediu que seus alunos que medissem a sombra de Júlio e a da estaca. Os alunos encontraram as medidas 2 metros, né? Olha, a sombra aí do rapaz, 2 metros e 5 metros aí a sombra da escada, não é isso? Respectivamente, né? Como ilustram aí essas figuras. A pergunta é a altura da estaca, não é isso? Ora, veja que 1,6, galera, a altura aí, 1,6 corresponde, né, a x, ou seja, está para x, assim como esse 2 metros aí da sombra está para 5 metros aí da outra sombra. Então a gente pode resolver dessa forma, né? Uma igualdade de frações, o nome disso é proporção, né? Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, não é isso? A propriedade das proporções. Então eu vou ter 2 vezes x igual a 5 vezes 1,6. Sabemos que 5 vezes 16 é 80, né? Então esse lado aqui, 5 vezes 1,6 vai dar 8. Então eu vou ter aqui 2x igual a 8, né? Dividindo os dois lados dessa igualdade por 2, né? Eu vou ter x igual a 8 dividido por 2, que nós sabemos aí que dá exatamente igual a 4. Marcava o item B de bola, né? Outro problema bastante simples aí para você também conferir. Vamos ao próximo problema, galera. Vamos à resolução desse problema. Fabrício percebeu que as vigas do telhado de sua casa formavam um triângulo retângulo, como estão vendo aí, né? O triângulo tem um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Continuando aí a questão. Vamos lá, continuando o problema. Se um dos ângulos mede 68 graus, né? Se um dos ângulos mede 68 graus, como você está vendo aí na figura, quanto medem os outros ângulos? Bom, ora, a gente sabe, né? Nós sabemos que esse ângulo aqui, quadrado e um pontinho dentro, é um ângulo reto de 90 graus. Sabemos ainda que em todo o triângulo, esses três ângulos internos, né? Tem que dar exatamente 180 graus, não é verdade? Então, o 90 mais os 68, se a gente fizer essa soma, 90 mais 68, né, sabemos que vai dar aí 158 graus. Confere, 158 graus. E esse camarada aqui é justamente, né, o que está faltando para completar 180 graus. Então é só a gente subtrair aí 180, né, com esse 158. Subtraindo aí o 180 com 158, né, falta 22 graus, não é isso? Então, os ângulos aí que estávamos procurando, é esse camarada que é 22, né? E esse camarada que é 90 graus. 22 graus e 90 graus. E tem aí para essa questão estilo Saeb-SPAES. Vamos aí ao próximo problema. Vamos resolver esse próximo. Duas escadas estão encostadas em dois muros, né? Como você vê aqui, ó, os dois muros, beleza? O que ele fala mais aí?
Como mostra a figura a seguir, duas escadas estão encostadas em dois muros, como mostra a figura a seguir. Quanto medem os ângulos formados pela escada maior e pela menor, né, encostadas no muro? Ou seja, ele quer que eu ache esse ângulo aqui, olha, tudo bem? E esse outro camarada bem aqui, que eu vou chamar de outra letra, tá bom? Nós temos que lembrar que no triângulo a soma dos ângulos é igual a 180 graus. Ora, se esse aqui é 90 graus e esse é 50, então nós já temos aí 90 graus, né, mais 50 graus, já temos 140 graus, não é isso? Então esse camarada aqui, olha, x é o que está faltando, né, para completar 180 graus. Então é só a gente subtrair aí 180 graus, não é isso? 180 graus, aqui ajeitando esse 80, ficou horrível, mas dá para entender. Subtraindo aqui 180 com 140, né? Teremos aí 40 graus, né, a medida deste ângulo x, que nós chamamos aí de x. E aqui nós vamos ter 48 mais 90, galera. 90 mais 48, que dá igual a 138 graus, não é isso? Vejamos aqui o que falta para completar os 180 graus. E vai ser a medida desse nosso ângulo y. 180 menos esse 138. Né? 138, para chegar em 180, falta quanto? Falta 42 graus, não é isso? 42 graus. Então a resposta é 40 graus e 42 graus nesse problema. 40 graus e 42 graus aí marcava o item C. Tudo bem? Vamos à próxima questão, então. Assistam o vídeo novamente e revejam a questão quando vocês tiverem dificuldade. Vamos ver esse próximo problema. A figura a seguir representa uma peça de madeira em que um dos lados mede 20, né? Você está vendo aí. Cada um dos ângulos assinalados mede 50 graus, como estamos vendo aqui, né? Cada um dos ângulos 50 graus, e ele está dizendo que cada lado, né, mede, né? Não, e um dos lados mede 20. Beleza, então eu tenho que descobrir esse outro cara aqui, que nós não sabemos o valor dele, certo, gente? Como fazer essa questão? Vamos lá. Ora, eu tenho que perceber, galera, quando o triângulo tem dois ângulos iguais, ele é um chamado, né, triângulo isósceles. Triângulo isósceles, ele tem dois ângulos iguais e também dois lados iguais. Então eu concluo que esse lado, olha, vai ser igual a esse outro, né, que é um triângulo isósceles, ok? Então nós vamos concluir aí que x é também 20 centímetros, né, porque se trata de um triângulo isósceles. Marcava aí 20 centímetros, item A, né, nesse problema bastante básico também, nada de complicado, perfeito? A professora Lúcia desenhou no quadro os quadriláteros a seguir. Uma das propriedades comuns desses quadriláteros é o quê? Os quatro ângulos são retos aí, será que essa é verdadeira ou falsa? Gente, esse ângulo aqui, esse, ó, e muito menos esse aqui e esse outro no losango, não são 90 graus não, beleza? Então essa aqui está falsa. Vamos ver o item B. Então a primeira aqui está falsa. Vamos ver o item B. Os quatro lados têm mesma medida. No retângulo, gente, esse lado é diferente desse, né? Então o item B também está falso. Vamos ver o item C. As diagonais são perpendiculares. Essa diagonal aqui do retângulo, gente, e essa outra, você acha que elas formam aqui um ângulo de 90 graus? Não, isso também é falso, né? Porque o ângulo de 90 graus é esse aqui, galera, para quem não lembra, né? Formando tipo um L. Os lados opostos são paralelos? Os lados opostos são paralelos, é totalmente verdadeira, né? Porque o que classifica essas figuras é que esse lado é paralelo a esse, né? Esse é paralelo a esse, né? Esse lado paralelo a esse outro aqui paralelo a esse outro, né? Aqui no quadrado também esse lado é paralelo ao de cima, o lateral paralelo a esse outro lateral aqui, não é verdade? Então, o item D aqui é o item correto, né? Em todo paralelogramo, né, os lados opostos são paralelos. E essas figuras que estão todas aí nessa questão são chamados de paralelogramos, ok? E o que classifica, né, esses paralelogramos é justamente os lados opostos deles serem paralelos, tá bom? Vamos ao próximo problema. Uma professora
Vamos ler esse problema. Uma professora de matemática optou por trabalhar a geometria utilizando o Tangram coração partido. Em relação à figura, pode-se afirmar que, item A, somente as peças 1, 2, 3 e 5 não são polígonos. A número 1 não é polígono, né, porque tem essa região. 2 não é polígono, porque tem também essa região aqui curvilínea, né? A 3 também não é polígono pelo mesmo fato. E a 5 também não é polígono por esse mesmo fato. Mas ele está dizendo somente essas que não são polígonos. É mentira, né? Porque essa daqui também não é polígono, essa daqui também não é, porque tem regiões curvilíneas, né? Polígono é formado apenas por segmentos de reta. Então o item A está falso, né? Porque não é somente 1, 2, 3 e 5. O item B, o trapézio não possui ângulo agudo, né? Ele está falando aqui no caso de um trapézio. Onde é que a gente está vendo o trapézio aí, pessoal? Ele está dizendo que o trapézio não possui ângulo agudo. O que vocês acham? Ora, se eu tiver um trapézio desse aqui, por exemplo, olha, vejamos, observe esse trapézio. Esse ângulo aqui, por exemplo, ele pode muito bem, sim, ser menor que 90 graus, né? Então, está falso, né? Porque o ângulo agudo é o que tem menor que 90 graus, né? Valor menor que 90 graus. Então, o trapézio poderia ser muito bem desse jeito e ter um ângulo, sim, agudo. O quadrado tem apenas 2 ângulos retos, né? Isso é falso também, porque o quadrado nós sabemos, né? Que tem 4 ângulos retos, né? O quadrado, pessoal, tem esse ângulo aqui de 90 graus, né? 1, 2, 3, 4 ângulos retos, ok? E o item D, há somente um paralelogramo no Tangram. O que vocês acham? Há somente um paralelogramo no Tangram. Isso que é esse cara bem aqui, ó, o número 4, formado só por segmentos de reta, certo? Então o item D aqui é o item verdadeiro, tá certo? Vamos a mais um problema para finalizar a nossa aula aí, esse problema, tá certo? Vamos fechar com essa questão aqui, olha, a face ABCD, né, que vocês estão vendo aqui, de uma torre em forma de um paralelogramo, como mostrado, como a face ABCD de uma torre tem a forma de um paralelogramo, como mostra a figura a seguir. O valor do ângulo alfa, ele quer que eu descubra. Gente, olha, esse, vou botar aqui a cor, né, para ficar melhor. Esse ângulo aqui é o que falta, né, para completar 180 graus, né, que é 105 graus, tá bom? Porque sabemos que 180, né, menos 75 graus, né, dá igual a 105 graus, tá certo? Esse ângulo bem aqui, galera, veja bem, no paralelogramo, os ângulos opostos são iguais, certo? E os ângulos que estão na mesma lateral, ó, esse camarada aqui, mais esse, são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. Então esse ângulo bem aqui que está faltando, onde eu coloquei essa interrogação, tá bom? Esse ângulo que está faltando, onde nós colocamos a interrogação, ele vai ser o que está faltando para 180 graus, ó, 180 menos 105, né? A gente sabe que dá 75 graus, esse cara bem aqui. Ok? 75 graus. Então, esse cara lá de fora, né? Essa letra de fora, né? Que tá aí no caso uma letra A, não é isso? Não é um alfa. O item, essa questão é a letra A, nesse ângulo A. Ele é exatamente o que está faltando para 180. 180 menos 75, né? Que dá 105 graus, tá bom? Esse cara aqui de fora, 105 graus o valor dele, marcava aí o item C, tá bom? No retângulo seguinte está traçado uma diagonal. O ângulo DAC, ele quer que eu encontre o ângulo DAC, que é esse camarada que está aqui, olha, com a interrogação. O que nós tínhamos que saber nessa questão? A diagonal de um retângulo, né, no caso, ela bate aqui no ângulo de 90 graus, olha. Então está dividindo esse ângulo em duas partes, né? Então essa parte aí da interrogação é o que está faltando para completar 90 graus, né? O ângulo interno de um retângulo é 90 graus. 90 graus menos 50 graus dá exatamente nesse ângulo que está faltando aqui, que seria 40 graus, tá certo? Marcava aí o item D de dado. Beleza? Até a próxima aula, galera. Vamos que vamos.